Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema Em tudo dai graças. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo escreve: Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo passou algum tempo na igreja de Tessalônica e depois teve que fugir por conta das perseguições, né? Paulo pregava que Cristo era o rei, mas naquela época existia o culto ao imperador. O imperador não admitia que ninguém adorasse outro, senão ele. Então Paulo precisou fugir à igreja de Tessalônica. Entendeu perfeitamente. Depois de algum tempo, Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses para tratar de assuntos inacabados. E um deles é a questão das disciplinas espirituais. E Paulo escreve para que aquele povo se mantivesse firmes na fé, mesmo em meio às perseguições, né? Paulo, melhor do que ninguém, podia falar disso, né? Tão perseguido que ele já foi em seu ministério. E Paulo diz que aquele povo deveria estar sempre alegre, orar sem cessar e dar graças a Deus por tudo. A gente veio de um tempo difícil, né? Um tempo de pandemia, um tempo de muito aperto financeiro, um tempo de muito desemprego, instabilidade, de incertezas políticos, sociais e econômicas e infelizmente também um tempo de muitas mortes. A gente olha para trás e parece que não tem nada o que agradecer a Deus, né? Diante de tanta dificuldade. Agora, Paulo nos dá algumas recomendações, né? Na verdade, ordenanças, para que a gente siga e tenha uma vida espiritualmente saudável aqui nesse mundo. Não sei se você já parou para pensar o que significa a expressão dar graças, né? É como se fosse o equivalente ao nosso obrigado. Obrigado significa o reconhecimento de uma dívida com alguém que te ajudou. Quando eu digo obrigado a você, eu estou dizendo eu reconheço tudo que você fez por mim e eu me sinto obrigado a retribuí-lo de alguma forma, né? Quando nós dizemos obrigado a Deus, né? Quando nós damos graças a Deus, estamos dizendo: Deus, eu reconheço tudo que o Senhor fez por mim até hoje, me sustentou, me ajudou, esteve comigo presente, me direcionou. Eu me sinto obrigado, com o coração alegre, com o espírito de gratidão, a fazer tudo o que o Senhor deseja. E como nós sabemos o que o Senhor deseja através da sua palavra, 2 Timóteo 3,16, está escrito que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça. Romanos 15,4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Agora, Paulo diz o seguinte: em tudo dai graças. Ele usa o verbo no imperativo para seguir a linha de raciocínio do versículo 14, quando ele diz: advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Então ele segue essa linha de raciocínio no imperativo. Em tudo dai graças. Então a murmuração e a reclamação é uma quebra desse mandamento, né? Mas por que é uma ordenança se tem que ser de coração alegre, com espírito de gratidão? Simplesmente por conta da nossa natureza pecaminosa. Mesmo nós servindo a Deus, ainda existem resquícios do pecado em nós. E por isso nós precisamos sempre estar atentos às disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, comunhão dos santos, né? Que é a reunião com o povo de Deus numa igreja, né? É importante, a Bíblia diz: não deixem de congregar. E a gratidão também é uma disciplina espiritual muito importante para a gente se manter firme em Deus. Então, essa é a ideia. A gente luta contra a nossa natureza pecaminosa através dessas disciplinas espirituais que são muito importantes na nossa caminhada cristã. Por isso que ele diz: em tudo dai graças. É uma ordem mesmo. E por isso a gente deve seguir, porque a reclamação e a murmuração é uma quebra desse mandamento. Uma coisa eu aprendi, que tudo que começa com disciplina vira hábito, e tudo que vira hábito, no futuro, se torna um prazer. Não é assim? Muitas vezes a gente faz as coisas sem querer, mas de tanta gente fazer, vira um hábito e depois vira um prazer. As disciplinas espirituais são como muletas que nos ajudam quando nós estamos mancando espiritualmente, né? Então, em tudo dai graças. Em tudo. Em tudo. Em
todo tempo, em qualquer circunstância. E Paulo não diz para a gente agradecer a Deus pelo sofrimento, mas agradecer a Deus que está conosco em meio ao sofrimento. Ele não quer que a gente se alegre com o sofrimento, né? Deus não é um Deus sádico. Deus é um Deus que, de fato, abençoa as pessoas, né? Só o fato da gente acordar já é uma bênção. Então, Deus, ele nos deu essas disciplinas espirituais justamente para que nós possamos nos manter firmes, mas ele não quer que a gente agradeça a ele pelas tragédias, pelas doenças, por essa pandemia. Jó não se alegrou com o sofrimento. Jó questionou, mas no final do livro ele reconhece que Deus estava com ele em meio a todo aquele sofrimento. Em Romanos 8, ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que são chamados segundo o seu propósito. Quando você crê nisso, você dá graças a Deus por tudo, porque você acredita que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas mesmo, coisas que você entende e coisas que você não entende, mas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você não acreditar nisso, você não vai viver uma vida de gratidão. Paulo e Silas cantaram na prisão, mesmo depois de serem açoitados e presos numa prisão subterrânea, porque eles acreditavam que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não perdeu o controle de nada, que nada acontece por acaso, e que no final a vontade de Deus se cumpre. Deus, ele é um Deus que governa soberanamente dos menores átomos às maiores montanhas. É um Deus que chama as estrelas pelo nome, que conta cada passarinho, sabe de qual o fio de cabelo da sua cabeça, e nenhum pardal cai em terra sem que ele queira. Por isso que em Isaías 46:10, Deus, ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio e as coisas que não são como se já existissem. Pois eu digo, os meus desígnios prevalecerão e eu farei toda a minha vontade. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, como já escreveu no capítulo 42, versículo 2. E essa confiança que nós temos em Deus. Por isso que em tudo nós damos graças a Deus, pois essa é a vontade. Paulo aqui dá a razão pela qual nós devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Eu dei tantos argumentos aqui para vocês, mas a razão última para nós darmos graças a Deus é porque é a vontade do próprio Deus. A vontade de Deus aqui não é algo específico, né? Porque a vontade de Deus específica para nós, que não tem na Bíblia, nós descobrimos seguindo os bons princípios bíblicos, nós descobrimos usando o bom senso, analisando as circunstâncias e ouvindo o conselho de pessoas mais velhas. Mas Paulo está se referindo ao requerimento geral para toda a humanidade. Eu preciso orar a Deus para saber se é importante eu pregar? Não, a Bíblia está escrito que nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo, com toda paciência e doutrina. Eu não preciso perguntar a Deus se eu preciso agradecer, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. São vontades de Deus mesmo reveladas à humanidade de maneira geral. Por mais que eu não esteja entendendo o que está acontecendo, eu me submeto à vontade de Deus, eu reconheço que Deus está no controle de todas as coisas, eu confio nele e eu agradeço por tudo. Então, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Em Cristo significa o seguinte: pelo poder que provém da união em Cristo de vocês. Ou seja, a nossa união com Cristo nos fortalece. A nossa união com Cristo nos dá forças para agradecer, porque se nós dependêssemos simplesmente do nosso coração, nós nunca agradeceríamos, porque a nossa tendência é incredulidade, é ingratidão, é indiferença. Você lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? Apenas um voltou para agradecer, os outros 9 seguiram seu caminho, né? E o que voltou para agradecer era um samaritano, inimigo dos judeus. E os judeus nem sequer agradeceram. Pelo nosso coração pecaminoso, pela nossa natureza má e corrompida pelo pecado, a nossa tendência é a incredulidade, é a indiferença, é a impaciência. Nós não temos a tendência natural de agradecer a Deus. Por isso que Paulo dá uma ordem, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Porque se não fosse o poder de Cristo, da nossa união com Cristo, agindo em nós nunca iremos dar graças a Deus. Porque essa é a vontade de Deus para vocês. Não dá para exigir isso do mundo, né, gente? É a vontade de Deus para a igreja, para o povo de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra. Porque a igreja tem motivos de sobra para agradecer, nós sabemos. Existem as bênçãos comuns, que é saúde, lazer, família, emprego, que Deus oferece a todos. Mas existem as bênçãos espirituais que Deus oferece apenas ao seu povo. E que bênçãos são essas, Vitor?
enviou Jesus para morrer por nós. Jesus tirou a culpa do nosso pecado. A nossa culpa é removida e o diabo não pode mais nos acusar diante de Deus. O diabo não tem essa autoridade diante daqueles que são eleitos por Deus antes da fundação do mundo pelo seu bel prazer e para o louvor da sua glória. Então, Deus, ele nos tirou a culpa do pecado e nos promete a vida eterna no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, certo? Então, quando você vive uma vida de gratidão, você, consequentemente, vive uma vida de oração. Paulo critica aqui a incredulidade, a murmuração, a impaciência e a cobiça, né? O verdadeiro cristianismo produz o contentamento cristão. No futuro próximo eu prometo gravar um vídeo sobre isso, mas já adianto que o contentamento cristão não significa que você não pode aproveitar as oportunidades, né? Significa que se você não conseguir aquilo que você quer, você continuará contente, porque você é satisfeito e reconhece que tudo aquilo que você tem foi Deus que te deu. E Ele não te dá cargas que você não possa suportar, por mais que você esteja passando por momentos difíceis, né? Todos nós passamos. Para finalizar, 2020 foi um ano difícil, complicado, mas Deus quer que a gente agradeça a Ele porque Ele esteve conosco nessa pandemia, nos sustentando, nos guardando, nos dando vida, nos dando saúde, e aqueles que dentre nós partiram firmes no Senhor, e nós cremos nisso, né? Então, nossa fé foi testada, foi provada, e muitos saíram dessa pandemia com a fé muito mais fortalecida, muitos abraçaram a fé em Jesus durante essa pandemia, muitos se desviaram também, é verdade. E aí nós continuaremos clamando por essas pessoas para que Deus abra seus olhos, porque só Deus mesmo pode converter o homem dos seus maus caminhos. Então, nós agradecemos a Deus, mas também nós clamamos por mudança, né? Nós pedimos a Deus que socorra os necessitados, que os governantes apresentem uma vacina segura para a população, garantida, que Deus dê sabedoria aos governantes, aos ministros, ao presidente da República, aos governadores, aos prefeitos, para que eles governem pensando apenas no bem do povo. E eu encerro com 1 Coríntios 10:13, que ele diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possa suportar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.